Boa noite a todos. Esse podcast foi produzido para a disciplina de Direitos Humanos da Universidade La Salle e vamos conversar um pouquinho hoje com Marcos Borgatti sobre possíveis violações de direitos humanos no processo de execução penal. Marcos, muito bom dia. Poderia, por gentileza, se apresentar? Bom dia, meu nome é Marcos Borgatti, técnico do Judiciário há 10 anos, da comarca de Sapucaia do Sul. Dentre as minhas atribuições, tenho um pouco de acompanhamento de execução penal, então eu posso responder um pouquinho dessas perguntas. Perfeito. Vamos então iniciar com o primeiro dos nossos vários questionamentos. O senhor acha que existe diferença entre o que está disposto na legislação referente às execuções penais e a realidade carcerária? Realmente, ainda existe uma diferença entre a legislação e a realidade carcerária. Essa diferença já foi bem maior, né? Não é à toa que as principais facções do Brasil foram criadas dentro do sistema prisional. Temos muito ainda que avançar na legislação penal, o acompanhamento da pena, mas aos poucos o Estado vai criando instrumentos para diminuir essa diferença. E com referência à linguagem jurídica, o senhor considera que ela é complexa demais, representando uma barreira durante a execução de pena? A linguagem jurídica, que é complexa, que é uma linguagem técnica, ainda é uma barreira para a execução da pena, em especial para os apenados entenderem como funciona o sistema penal, o sistema de execução penal. Embora muitos tenham mais conhecimento que advogados criminalistas dentro dessa área. Mas voltando assim para a linguagem jurídica, realmente ainda é uma barreira, e o que eu posso te dizer é que o Tribunal de Justiça já há alguns anos vem implementando a questão da linguagem simples, uma linguagem mais coloquial, mais apropriada, justamente não só para os operadores, mas principalmente para os apenados entenderem melhor o que se passa dentro dessa execução penal, né? Seja para progressão de pena, seja para um livramento condicional, mas ainda precisamos avançar também quanto a essa linguagem, porque, embora implementada, há muitas barreiras ainda dentro de próprios servidores que não conseguem ainda transmitir com transparência, com simplicidade, alguns termos técnicos jurídicos que serviriam para facilitar, né, o entendimento da execução penal. Como um servidor do judiciário, o senhor nota diferença na tramitação dos processos de apenados que são assistidos pela Defensoria Pública quando comparado com os que possuem advogados particulares? Eu ainda noto uma certa diferença na tramitação dos processos. O trabalho da Defensoria Pública, eu vou te dizer que é muito bom até, só que eles têm uma demanda muito grande de processos, de apenados e tal, o que dificulta às vezes uma melhor elaboração das peças ou até um melhor entendimento do próprio processo em si. Mas essa diferença, sim, que eu percebo é geralmente quando há casos rumorosos, casos públicos de relevante interesse, em que pessoas com maior poder aquisitivo acabam contratando advogados famosos, criminalistas, justamente para obter uma sentença favorável. Um caso bem recente o advogado do Banco Master, que contratou simplesmente 8 das melhores bancas de advogados do Brasil, e todos assinaram o habeas corpus junto ao STJ. Por coincidência, menos de 48 horas, ele já estava solto. Na sua visão, onde ocorrem as principais falhas de fiscalização no cumprimento da lei de execução penal? Acredito que há falhas de fiscalização no cumprimento da lei de execução penal em todas as pontas, desde lá do início, da formação do processo, até a ponta final, lá do cumprimento, lá no sistema prisional, onde, infelizmente, há muita corrupção.
É um fato notório, de conhecimento de todos, em que o Estado luta diariamente para tentar reduzir esse tipo de situação, a fim de dar uma pena condizente com aquela pela qual ele foi condenado. E qual o senhor acredita que é o maior desafio atual na execução penal do Brasil com relação à garantia dos direitos humanos? O maior desafio atual da execução de pena no Brasil ainda é dar um tratamento digno para os apenados. Nós temos ainda muita violação de direitos humanos, em que as facções elas dominam o sistema carcerário, tu fica refém delas e lutar contra o sistema é difícil. Precisamos ainda avançar no sentido de garantir minimamente os direitos dos presos. Não que seja assim a minha visão, mas é uma visão global, uma visão macro do que acontece dentro do nosso sistema de justiça brasileiro, em especial da execução penal. Perfeito. Para finalizar, quais são as medidas ou ações que o senhor acredita serem necessárias para tornar o sistema um pouco mais justo e Tem eficaz? várias medidas, várias ações que a gente precisa implementar para tornar o sistema mais justo e eficaz. Acho que o primeiro de tudo passa pela qualificação, não só do poder judiciário, quanto do próprio executivo, no caso do cumprimento da pena, né? O que o Estado pode oferecer para melhorar a execução em si. Eu acredito que uma das principais mudanças que deveriam haver é em relação à faculdade ou obrigatoriedade do trabalho do preso. O preso não quer trabalhar, ele tem plena liberdade para decidir se quer ou não quer trabalhar. Eu, na minha visão, acredito que deveria ser obrigatório. Claro, cada um na sua área. Por exemplo, não vai botar um pedófilo para cuidar de uma escola, correto? Não vai botar um homicida de trânsito para fazer fiscalização de trânsito e assim por diante. Mas a gente deveria avançar nessa questão do trabalho do preso, não só pensando na remissão de cada 3 dias de trabalho a um dia menos de pena. Precisamos de mais, né? Mas para isso precisa ter interesse, precisa ter vontade política, e nem sempre o Congresso se coaduna com o nosso sentimento. Maravilha. Marcos, muito obrigado pelo tempo, pela transparência e pela atenção que tu deu pra gente para responder essas perguntas extremamente pertinentes. Um forte abraço. Forte abraço, meu rei.